Nesse vídeo vamos falar sobre as novidades da Uniswap V4. A Uniswap ela tem suas versões e ela está na sua versão 3, fazer push de liquidez concentrada na Uniswap. As novidades que a Uniswap V4 vai trazer. A Uniswap Labs aqui no Twitter, ela lançou algumas novidades que ela vai trazer para esse protocolo. Eu vou mostrar essas novidades, mas antes você precisa saber, entender como funciona esse protocolo Uniswap, também como ele funciona, saber como a sua versão 3, que é a Uniswap V3 com pool de liquidez concentrada, funciona. Então eu vou entrar na Uniswap para você ver como ela funciona. Vamos lá, Gecko, e clicar aqui no site, né, da Uni, então uniswap.org. Essa daqui é a página onde ele dá informações, aqui como volume de trade, do protocolo, carteiras, etc. Como funciona a governança. Mas o objetivo aqui é mostrar como esse protocolo funciona. Então você vai clicar aqui em cima, onde tem Load App, para você abrir o aplicativo da Uniswap. Quando você clicar, você vai ver como que funciona esse aplicativo. Veja que esse ambiente é como se fosse um aplicativo mesmo. Então você tem aqui conversão, tokens, os tokens que tem aqui em contrato da Uniswap, NFTs, piscinas significa as pools de liquidez, ok? Aqui nesse canto direito tem a conectar, que é onde você vai conectar a sua carteira, e aqui você vai escolher as redes que funcionam dentro da Uniswap. Então, para você entender como funciona esse protocolo, como que é gerado taxas, como que você faz essa conversão. Então, se eu conectar aqui minha carteira, conectei a carteira, vou deixar aqui na rede da Arbitrum, aí eu vou ter que mudar também a rede da minha carteira, tá? A mais conhecida é a MetaMask, você pode utilizar outras, tá? Então, eu estou aqui, ó, quero, por exemplo, trocar o token Ethereum pelo token USDT, que é um stablecoin. Então, se eu colocar aqui máximo, você vai tentar fazer uma conversão. Veja aqui, ele vai pedir aqui, ó, perguntar, você quer converter? Conversão? Para que haja essa liquidez ela é formada a partir das piscinas de liquidez. Veja que eu tenho duas piscinas de liquidez aqui abertas. Se eu mostrar aqui todas as minhas posições, veja que eu abri um monte de pools de liquidez. Vou aqui fechar isso aqui, ó, em nova posição. Você pode... Aqui é importante por quê? Porque as novidades estão aqui e na parte de conversão. Como funciona isso daqui, como funciona esse contrato. Então, vamos lá. Você vai montar um par. Então, hoje aqui na V3, você consegue montar um par de tokens. Um de um lado e outro de outro. Então, você tem aqui, por exemplo, Ethereum e o USDT. Então, quando você quiser montar esse par, agora você vai escolher a taxa 0,1, 0,05, 0,3 e 1%. Essas taxas aqui, ó, significa quem for fazer aquela conversão lá no início aqui, escolher a taxa, ver que ele está dizendo aqui ó, que 86% dessas negociações ocorrem em 0,05. Então você vai definir a faixa. Então você vai definir uma faixa abaixo, você vai montar um range de 100 e vou botar 1.800 para fazer essa pool. Então quando você fizer isso, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui $100. Então, ele está dizendo aqui que eu não tenho saldo. Por quê? Porque eu não tenho saldo na minha carteira para montar esse contrato e fechar a liquidez, tá? Então, deixa eu colocar aqui 100%, deixa eu avançar alguns passos para vocês verem como funciona. Então, vai pedir para visualizar, e assim que eu visualizar, ele vai dizer assim, ó, a partir daqui, ele vai formar um contrato, vai pegar o Ethereum, vai pegar o USDT, vai travar e vai formar esse contrato. Cada pool de liquidez. Então, você vai vir aqui, né, confirmar e você vai confirmar na sua carteira. Nesse primeiro momento, eu não vou confirmar, eu não quero montar essa pool. Né? Então, assim que você montasse, você viria para cá e você teria essas pools montadas aqui. O CryptoFees mostra os protocolos que estão gerando taxa, porque se um protocolo, algo não gera receita, não receita alguma, significa que o rendimento é só das pessoas que estão entrando. Então você tem que saber de onde é que está vindo esse rendimento. Provavelmente não deve estar caindo em um golpe, tá? Todos esses protocolos, a maioria, tá? Não vou dizer todos, a maioria promete um rendimento, mas o rendimento é a partir das novas pessoas que estão entrando. Então não passa de um golpe, ou seja, 99% desses protocolos de DeFi, tokens e etc, tudo golpe. Então tome muito cuidado com isso, tá?
Vamos falar agora de novidade da Uniswap. Esses hooks, né, funcionam aí como o gancho, né? Então, seria ali o gancho para você formar esses contratos. E aqui estão algumas novidades. Aí, esses ganchos, eles vão modificar e adicionar parâmetros às funcionalidades. Execuções de grandes ordens ao longo do tempo por meio de towing. Ela vai pegar todos esses contratos, não tem, ó, para cada pool que eu estou montando aqui na V3, pegar essa novidade, essa nova versão e vai colocar em um contrato só. Então existe um risco enorme nisso, né? A gente pode falar mais à frente sobre isso. Ela vai pegar todos esses days e formar em um contrato só. Ordens e limites na cadeia que são executadas em preço pré-determinado. Então, se você clicar aqui em conversão, comprar por fora da Uniswap, mas quando você faz aqui essa conversão, você não pode programar um preço. Então, outros protocolos já fazem isso. Então, quando você vai lá na corretora e você coloca ali, ó, eu quero comprar em tal preço, é isso que ele está falando aqui, ordem limite. Então, isso é uma novidade que a Uniswap V4 vai trazer. Eu acho bacana essa novidade. Taxas dinâmicas se ajustam com a volatilidade. Veja, quando você vai criar aqui a pool de liquidez, aí eu estou criando aqui, ó, uma taxa. Aí eu vou vir aqui, ó, eu vou escolher uma taxa. Então, eu vou escolher, por exemplo, 0,05% de taxa. A novidade da V4 é que, dependendo da volatilidade, essas taxas vão ser flexíveis. Eu não entendi muito bem se você vai botar uma margem, por exemplo, de 0,01 a 1%, certo? De taxa que essa pool, né, de quem quer fazer essa pool de liquidez, ou se isso vai ser autoajustável pelo mercado. Então, por exemplo, quando tem muita volatilidade, muita gente querendo vender, então essas pessoas geralmente aceitam até pagar um pouquinho mais de taxa. Provavelmente vão ficar muito baixinhas, né? Então eu acho bacana você tá dentro de todas essas faixas aqui. Acho muito interessante essa novidade. Você quer fazer um swap? Eu quero fazer a conversão de WBTC para OneInt. Não existe essa pool dentro da Uniswap. Então ele vai fazer interações, ele vai de USDT WBTC para outro token que tenha par com o OneInt, por exemplo, e o OneInt, então ele vai fazer a conversão de WBTC para o USDT e depois de USDT para o OneInt. Então, como os contratos vão ficar em um só contrato, então ele já faz essa conversão direto. Eu acredito que quem tem, aliás, o token para o protocolo, aí ele vai ganhar a taxinha dessa intermediação. Push com mais de aqui é interessante, né? Você vê que aqui na V3, se você vir aqui piscinas e você nova posição, você só consegue fazer 2 tokens. Agora imagina você fazendo com 3, 4. Como é que vai ser isso daqui, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Bom, eu gosto muito dessa parte de pool de liquidez concentrada. Para você colocar mais de um token, como é que você vai fazer a paridade, né? Essa faixa. Vamos ver como é que vai funcionar, né? As duas funcionem ao mesmo tempo, essa versão 3 com essa versão 4, né? Eu gosto dessa pool de liquidez concentrada, gera mais, né? E você dá a liquidez naquele ponto que precisa da liquidez, né? Com mais de 2 tokens, ok? Oráculos, porque a maioria desses protocolos eles utilizam a Link. Então, se a Uniswap V4 já será bacana, né? Vamos ver a outra novidade. Versões anteriores do protocolo Uniswap usam um padrão pool, onde cria contratos separados para novos pares de tokens. O que significa isso? Significa que quando você faz uma pool aqui, tá? Eu mostrei para você como criar essa pool e você deposita aqui. O que é que vai acontecer? O contrato ele gera um token, certo? De contrato. Então não é o Ethereum de fato. Aqui o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele vai pegar de fato o Ethereum, né, colocar dentro do protocolo, e quando você quiser trocar de um para outro, você não vai fazer essa intermediação de um novo token. Por exemplo, o mais conhecido é o WETH. Você, quando vai fazer, por exemplo, a conversão de Ethereum para USDT, às vezes você converte de Ethereum para WETH e depois converte para USDT. É isso que acontece, Wilton, onde todos os pools são gerenciados por um único contrato, aquilo que eu já comentei no início. Então, ela vai fazer um único contrato, então um risco enorme. E isso é você colocar tudo em um contrato só, né? Tornando as taxas
para montar as pools 99% mais baratas. E se tudo está em um contrato só, então se você quiser formar uma nova pool, esse contrato já está formado. Então você só vai acrescentar o token lá. Então é interessante isso aqui, eu acho que provavelmente vai deixar muito mais barato. Eu fiz um vídeo recente aqui, anterior, que era melhor você ficar mais em Bitcoin nesse momento que nesses protocolos que só enganam, tá? E se você quiser fazer uma pergunta, né, vai aqui em cima e utiliza aí a carteira Lightning de Bitcoin, Lightning Address, para fazer uma pergunta. Pergunta aí sobre DeFi, sobre Bitcoin e etc. Tá? Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.